Fala tenista, seja muito bem-vindo ao canal Tenista Vencedor, onde a gente discute os principais pontos que fazem um tenista profissional ou amador ganharem os seus jogos. E eu sou Jorge Araújo, preparador físico, e assim como você, eu sou tenista amador nas horas vagas. E no vídeo de hoje você entenderá exatamente a como vencer ou então como se tornar um tenista de fundo de quadra defensivo. E isso, tenista, o que muitas vezes é o que falta para você começar a vencer os seus jogos. Então, se esse conteúdo te interessa, fica aqui comigo e assista esse vídeo até o final. E não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo para aquele seu amigo tenista que também precisa saber dessas informações. Então, também não deixe de se inscrever no canal e para assistir mais conteúdos como esse que fazem o tenista se tornar um tenista vencedor. Tenista, não há nada pior do que você bater na bola e ela sempre voltar na sua quadra, como se houvesse uma parede na quadra adversária. A bola passa, a bola volta na mesma hora. E isso, repetidamente, pode deixar muitos tenistas em apuros. Então, sabe aquele momento em que você pensa que o seu golpe será aquele winner fenomenal, majestoso? Isso mesmo, o chato do outro lado da quadra vai e devolve a bola para você, faz o favor de colocar a bola para que você continue mandando ela novamente para a quadra dele. E aí, você vai se cansando de tanto atacar e o seu adversário parece que não muda, pois ele está apenas se defendendo. Parece que ele não se cansa. Isso é muito comum quando você joga contra um tenista de fundo de quadra defensivo. Então, eu te apresento hoje nesse vídeo as principais características desse tipo de tenista. Então, muitos tenistas têm a ideia errada de que apenas jogando de maneira agressiva, isso mesmo, apenas atacando, apenas tentando fazer o winner, com golpes muito fortes, com golpes plásticos, eles vencerão jogos. Na verdade, esses tipos de golpes realmente são muito lindos de se ver, de se assistir. É interessante também que você tenha na sua carta, nas suas cartas na manga, esse tipo de estratégia. Porém, esse tipo de tenista é mais suscetível a erros do que tenistas defensivos, por exemplo. E a gente sabe muito bem que no tênis, quem erra menos ganha jogos. Então, não adianta você ficar lá martelando o seu adversário e a cada 5 ataques que você realiza, você faz um ponto e erra 4, enquanto aquele tenista adversário, por exemplo, de 5 ataques que você dê na quadra, ele também devolve 4. Então, coloque na balança e veja a importância da constância e da consistência para que você consiga vencer os seus jogos e não apenas sair atacando o seu adversário de maneira desenfreada. Então, quando você sabe jogar contra um tenista defensivo de fundo de quadra, será importante que você não jogue somente na agressividade, na ofensiva. É interessante, tenista, que você também jogue contra esse tipo de tenista de forma ou de maneira inteligente. Então, talvez o que te faça falta para ganhar esses jogos que ficam ali pare a pare e no final você perde, seja exatamente isso: acrescentar ao seu estilo de jogo o fundo de quadra defensivo. Porque em alguns momentos durante a partida será muito mais inteligente da sua parte optar por essa estratégia do que, como eu falei antes, sair largando o braço e errando bastante bolas. Ou então, dependendo de contra quem você jogue, caso, por exemplo, a gente vai ver mais à frente, seja um tenista até mais agressivo que você, mais ofensivo, que você opte por essa estratégia de devolver mais as bolas e assim, porventura, promover os erros desse seu tenista adversário. Então,
mais uma vez, é importante que você entenda as principais características de um tenista de fundo de quadra defensivo, para ver se você é esse tipo de tenista ou se esse tipo de estratégia é o que está faltando no seu leque de opções ou de, vamos dizer assim, de possibilidades e estilos de jogos contra determinados adversários. Então, quando a gente fala de característica do tenista de fundo de quadra defensivo, é importante que você entenda que não só a parte física, que é uma das mais importantes, porém, a parte física, a parte técnica, a parte tática e a parte também mental. E quando a gente fala de características físicas, é interessante que você tenha total noção de que esse tipo de tenista de fundo de quadra defensivo, ele é um tenista altamente condicionado. Esse cara gosta de correr. E não é à toa que ele fica de um lado para o outro, de um lado para o outro, vai na frente, volta, de um lado para o outro, devolvendo todas as bolas que você passa na quadra dele. Então, uma estratégia, a gente vai ver mais à frente, como vencer um tenista de fundo de quadra defensivo, simplesmente colocar esse cara para correr não vai mudar muito em termos de benefícios para o seu jogo. Por quê? Porque ele é altamente condicionado. E um tenista altamente condicionado, ele chega bem na bola. Então, colocar ele para fazer o que ele gosta não fará com que a sua vida seja fácil nesse jogo. Então, das 4 principais valências físicas que a gente consegue associar ao tênis, que são a potência, a velocidade, a agilidade e a resistência aeróbica, ele é especialista nessas últimas 3 valências físicas, que são a velocidade, a agilidade e a resistência. Jorge, a potência. Normalmente, um tenista de fundo de quadra defensivo, ele só ataca na boa. Nós vamos entender isso mais à frente. Prioritariamente, ele é veloz para chegar na bola, ele é ágil para tentar entender para onde vai aquela bola, uma vez que ele tem que ser veloz para poder chegar nela. Então ele consegue fazer uma troca de pés rapidamente, instantaneamente, consegue chegar bem também com seus braços e com seu tronco, alcançar aquelas bolas indefensáveis. E ele é resistente porque ele faz isso tudo por diversas vezes, por diversos minutos e até por diversas horas. Vai que esse jogo aí dura 2 horas, 2 horas e meia, 2 sets, 3 sets. Ele vai repetir isso durante o jogo inteiro. E como eu falei, ele é altamente condicionado. Dificilmente você vai cansar um tenista desse. Então, ele consegue ser ao mesmo tempo rápido, ágil e resistente. E consegue fazer isso por muito tempo. Tentar cansar um tenista que não se cansa é muito difícil. Então, você tem que ter algumas estratégias e a gente vai falar mais à frente quais são essas estratégias. Então, é muito mais comum você perceber esse tenista defensivo de fundo de quadra se movimentar mais para os lados, de um lado para o outro, no meio, de um lado para o outro, um pouco na diagonal, mais volta, do que para frente e para trás, fazendo com que ele tenha que ele desenvolva um excelente trabalho de footwork ou agilidade dos membros inferiores. Está sempre de um lado para o outro, gira, troca, vai e volta. É muito mais comum, uma vez que ele está jogando contra um cara ofensivo, e aquele cara ofensivo gosta de atacá-lo e de colocar ele para dançar na quadra de um lado para o outro. Então, você verá esse tenista de fundo de quadra defensivo se movimentar muito mais lateralmente no fundo de quadra, uma vez que ele é de fundo de quadra, do que na frente e atrás, fazendo com que esse trabalho de agilidade de pés e membros inferiores seja um dos seus pontos mais fortes. Porque você tem que entender que um tenista defensivo, a gente vai ver mais à frente, mais uma vez, não basta para um tenista defensivo apenas correr. Ele tem que correr e rebater a bola. Ele está acostumado a bater bolas correndo ou na corrida, enfim. A gente vai falar isso mais à frente. Então, não é que ele não seja veloz a ponto de chegar nas bolas mais próximas da rede, como um drop shot, ou então com uma bola mais curta ou mais angulada pelo seu adversário. Mas é muito mais fácil para ele manter
esse deslocamento lateral, justamente porque ele costuma enfrentar tenistas mais agressivos que o colocam de um lado para o outro. Então, no tênis, muitos tenistas que jogam mais de 1 hora, mais de 1 hora e meia, acabam se cansando, fazendo com que mesmo no início dos jogos, eles estando bem, estão atacando bem, e outro tenista defensivo talvez não esteja respondendo tão bem assim, acabam que do meio para o final eles acabam cansando. Como eu falei, eles sustentam lá 40 minutos, 50 minutos, até 1 hora, e acabam não dando continuidade, principalmente no quesito condicionamento físico. O que faz com que aquele tenista que é condicionado sobre em quadra. Jorge, como assim sobre? Exatamente, o outro praticamente desistiu do jogo, ou então não consegue dar continuidade ao principal estilo de jogo dele, que é um estilo agressivo, ou que é um estilo saque-voleio, porque quando você saca rápido, você tem que ir na frente, fechar a rede, você pode tomar um lob e voltar. Geralmente, esses dois tipos de tenista, se não forem condicionados, acabam perdendo e entregando os pontos para esse tenista de fundo de quadra defensivo. Porque ele pode até não começar bem no início do jogo. Porém, do meio para o final, como ele é bem condicionado, ele continua jogando. Ele dá continuidade à estratégia dele, que é a mesma. É devolver bolas, forçar erros do adversário e atacar na boa. Não pense você que um tenista de fundo de quadra defensivo, que tem essa característica como a sua principal, também não sabe atacar, ele joga tênis, cara. Senão ele seria só lá um devolvedor e é isso. Não, ele também ataca. Mas o que mais caracteriza ele, dado o seu condicionamento físico, é sustentar por mais tempo uma situação fisicamente mais difícil ou mais forte. E dessa maneira, o seu adversário com condicionamento pior, com certeza, tenista, acaba errando mais as suas bolas. Então, fisicamente, é importante, caso você seja um tenista de fundo de quadra, queira se tornar um tenista defensivo de fundo de quadra, ou então jogue contra que você opte pelo desenvolvimento das suas capacidades físicas também em alto nível, não só a potência, como todas as outras, para que você sustente o seu jogo, o seu estilo de jogo, por mais tempo. E falando agora de características táticas de um tenista de fundo de quadra defensivo, eu poderia dizer que a paciência é a maior virtude desse tipo de tenista. Esse cara tem paciência, ele troca bolas até, primeiro, que ele consiga atacar, segundo, que ele consiga contra-atacar. É isso mesmo, ele pode trocar a bola até que sobre uma para que ele ataque. Segundo, ele pode trocar bolas, receber talvez um ataque diagonal e ele vem correndo e contra-ataca numa passada, caso seu adversário suba na rede, enfim. E também ele troca bolas até que o seu adversário cometa erros. Então, nessas três circunstâncias, o tenista de fundo de quadra defensivo, ele tem a paciência como a sua maior virtude. Mais uma vez, quando ele troca bolas até que ele consiga atacar, até que ele consiga contra-atacar, ou então até que ele force o erro do adversário. E esse tipo de tenista, ele erra muito pouco. Ele é bem regular. Ele faz o básico. E eu sempre falo aqui no canal que o básico e o simples é passar a bola por cima da rede, dentro da quadra. Então, por ser um tenista defensivo, por ser um bom receptador, devolvedor, enfim, chame esse cara do que você quiser, menos ofendendo ele, que às vezes dá vontade de ofender, mas não tem jeito. É muito chato jogar com um cara que devolve tudo. Esse cara, ele segue as regras e as normas básicas de um tenista vencedor, que é devolver a bola dentro da quadra, minimizando assim os seus erros. E mais uma vez, como eu falei anteriormente, ele tem total convicção, ele tem plena convicção que não terá sucesso apenas se defendendo. Ele sabe que somente defensivamente ele não vencerá os jogos. Então,
não pense que ele não vai te atacar. Ele tem essa característica, não é predominante, porém faz parte do repertório de características que ele tem também. Mas ele vai te atacar só na boa. Então não pense você que você vai fazer esse cara apenas devolver bolas para você e só você que vai errar e você vai perder porque você errou. Não, se você der a oportunidade, esse cara também vai te atacar e com certeza ele tem um bom repertório ofensivo e ele vai te mostrar isso no decorrer do jogo. E outra coisa importante que você entenda de um tenista de fundo de quadra defensivo são as suas características técnicas. Tecnicamente, esse jogador ele é bem regular, sabendo devolver tanto de forehand, que é o golpe mais fácil de qualquer tenista executar, mais fácil. Eu não estou falando que é o golpe principal e tal, mas é o golpe mais fácil. É o primeiro que a gente aprende. E também o backhand dele é bem regular. Por quê? Nem sempre o seu adversário vai colocá-lo apenas em posições que ele bata o forehand. Muitas vezes ele vai ter que usar o backhand ou o slice, enfim. Então, ele é muito regular nos seus golpes de fundo de quadra, que são o forehand e o backhand. Por quê? Porque ele é obrigado a ter golpes de fundo de quadra bem desenvolvidos, pois é lá onde ele passará a maior parte do jogo, devolvendo bolas para você e defendendo o seu ataque. Então, dificilmente esse tenista subirá a rede. É difícil você ver um tenista de fundo de quadra defensivo subir a rede. E em muitos casos, porventura, se ele tenha que subir para pegar uma bola mais curta, um drop shot, ele não fica na rede na maioria das vezes. Só se ele perceber que não dá tempo dele voltar. Ele bate e ele corre para trás. Isso acontece muito, especialmente com tenistas amadores. No profissional, talvez seja mais difícil você reparar lances e jogadas como essa. O cara, mesmo que seja mais defensivo, ele bate e fica. No amador, ele bate e volta. Ele não tem confiança no seu voleio. Justamente por quê? Porque a sua especialidade é o fundo de quadra. Ele não tem voleio? Talvez tenha, mas é aquele voleio que dá para o gasto. Provavelmente, ele vai devolver essa bola para você com um voleio e ele não vai finalizar a jogada. Imagina que ele vai ficar lá na rede. Você aproximou esse cara subiu e viu que não dá para voltar e ele vai falar assim, caraca, eu vou ter que volear. Aí você dá um golpe e ele, pum, ele vai devolver provavelmente a bola na sua mão. Você pode fazer um lob, pode fazer uma passada, enfim, você pode dificultar a vida dele. Ou jogar a bola na direção dele, que provavelmente ele vai devolver uma bola ainda mais fácil. Então, esse cara não tem o melhor voleio do mundo. Mais à frente você vai entender que essa é uma das chances que você tem de vitória contra um tenista com esse tipo de característica. É trazê-lo à rede. Forçar um voleio, fazendo com que ele erre, ou então que ele jogue a bola na sua mão. O voleio dele dá para o gasto. E ele também pode cometer muitos erros. Tecnicamente, quando a gente fala do serviço do tenista de fundo de quadra defensivo, provavelmente esse serviço não é dos mais rápidos. Porém, ele também é muito regular e eficiente. Dificilmente você vai ver um tenista defensivo de fundo de quadra cometer duplas faltas. Por quê? Porque pelo fato do primeiro serviço dele não ser rápido, o primeiro e o segundo serviço dele são praticamente iguais. Então é aquele cara que treina sempre o segundo serviço, como o primeiro. Mas ele vai colocar a bola na sua mão? Não. Ele vai te impor dificuldades com saques com mais top spin, fazendo com que talvez a sua evolução espirre por conta do efeito que ele vai colocar na bola. Vamos entender mais na frente que é uma estratégia interessante tentar atacar um saque que é um pouco mais lento. Porém, esse saque ele pode ser lento, mas ele tem o seu padrão de dificuldade. Ele é aquele saquezinho venenoso. Se você resolver devolvê-lo apenas na ignorância e na violência, a sua bola vai fora. Eu tenho certeza disso. Então, quando a gente fala de um tenista de fundo de quadra defensivo, mentalmente,
ele é muito bem desenvolvido com as suas características mentais durante o jogo. Porque aquele cara que aguenta apanhar, ele toma, pega, vai, apanha, vai, corre, vai. E ele aguenta apanhar por horas. É como se fosse aquele lutador de boxe que está sempre nas cordas lá e o outro em cima batendo. Só que não pense com você, como eu falei aqui no tênis, que no boxe o cara que está batendo, o cara também cansa. E você no tênis também cansa. O cara está esperando só uma oportunidade de contra-atacar. No tênis é a mesma coisa. Ele vai aguentar apanhar por horas. Horas. E na hora certa, ele vai devolver à altura tudo aquilo que ele sofreu. Ele é um cara muito focado. Ele é um cara resiliente. Mesmo que ele perca o primeiro set, ele vai manter a característica dele, porque ele sabe que dependendo do adversário, ele vai vencer esse cara pelo cansaço. É talvez no final do primeiro set que ele comece a recuperar o que ele perdeu, é no início do segundo set, é no meio, no final do segundo set, mais provavelmente do que no primeiro. Geralmente, a maioria dos tenistas amadores consegue jogar bem no primeiro set. O segundo, as coisas já vão começar a dificultar. E esse cara, como eu falei, ele é resiliente, ele aguenta, ele vai até o final, ele suporta, não tem bola perdida com ele. A mentalidade dele, mesmo que ele cometa erros, beleza, vamos embora, vamos pro próximo ponto, vamos colocar a bola em quadra em jogo, novamente. E se ele perder para algum adversário agressivo, mérito do adversário. Pô, cara, parabéns, você me ganhou, você é muito agressivo, infelizmente eu não consegui pegar as suas bolas. É isso. Ele sabe que caracteristicamente ele não é aquele cara que vai ganhar por méritos, entre aspas, né? Ele vai ganhar no erro. Agora, se ele pegar um cara também num ótimo dia, aí é um abraço. Aí essa característica dele, infelizmente, não o dará vantagem. É por isso, como eu falei antes, que esse tipo de tenista também tem as suas cartas ofensivas na manga. Então, vamos entender agora as principais dicas que você tem que levar com você, as principais estratégias que você tem que levar para vencer um jogador de fundo de quadra defensivo. Antes de mais nada, é importante que quando a gente fala do físico, é que seu condicionamento tem que estar em dia. Se você vai jogar contra um tenista defensivo, você tem que aguentar bater nele por mais tempo, caso você seja um tenista mais agressivo. Por quê? Porque a gente já falou, esse tipo de tenista vai devolver tudo para você mandar para ele novamente as bolas. Então, se você fisicamente não estiver bem, você já vai entrar em desvantagem. Você sabe que em um determinado momento do jogo a perna vai começar a pesar, você vai se arrastar, o seu braço já não é mais o mesmo e você vai cometer erros não forçados. Então, o jogo de tênis, se for um jogo mais disputado, ele demora mais. Jogando contra um tenista defensivo de fundo de quadra demora mais ainda. O jogo, quando a gente tem tenistas ofensivos, ele demora mais porque é ponto para lá, é ponto para cá, é ponto para lá, mas são bolas curtas. Ele demora na sua duração. Agora, contra um tenista de fundo de quadra defensivo, ele demora porque o cara não entrega o ponto. A gente viu o Djokovic ganhar agora o US Open. E qual a característica que o Djokovic tem com 36 anos? Muito mais chegar em todas as bolas, pegar as bolas, devolver para ver os erros do adversário e atacar na boa. É o Djoko. Ele não deixou de jogar, mas ele não é mais um garoto como o Alcaraz, como o Medvedev, como o Sinner, como o Ben Shelton, como o Taylor Fritz. Ele já é mais velho. Ele só ataca na boa, ele poupa a energia dele, ele devolve para o cara errar. Então, é muito importante que contra jogadores como esse, obviamente o Djokovic ele é mais completo, tá? Vamos pensar em nível amador, onde realmente a característica principal de um tenista é a defesa. No top 100, top 200 da ATP, a maioria deles ali é franco-atirador. A maioria deles. Então, no nível amador, esse cara, ele é muito mais defensivo do que ofensivo. Então, ele vai conseguir enrolar o seu jogo até que você se canse. Logo, você tem que entrar super condicionado fisicamente
para jogar contra um tenista. Por quê? Porque se você ataca, ele devolve, você ataca de novo, ele devolve, você ataca de novo, ele devolve, você ataca de novo, ele devolve. Ah não, peraí, ataquei demais, deixa eu trocar bola com ele. Você acha que trocar bola e se movimentar no fundo da quadra é fácil? Eu já te adianto que não é. É muito difícil. De um lado para o outro na frente, quando você vai ver sua frequência cardíaca, ela está 170, 180. Você nem bateu direito na bola, você só apenas passou, mas você está de um lado para o outro. Então, fisicamente, você tem que entrar sobrando. Se você vai jogar um set, você tem que entrar condicionado para jogar 2. Se você vai jogar 2 sets, 3 sets, enfim, você tem que estar condicionado para jogar 3, 4. Você tem que descansar também. Mais na frente a gente vai falar em outros vídeos de estratégias que fazem você otimizar o seu rendimento ao longo de uma semana de treinos e de jogos. Isso é muito importante. Falando agora da parte mental, uma estratégia para ganhar de um tenista de fundo de quadra defensivo é que a sua mentalidade tem que ser sempre positiva. Porque, como eu falei, nem sempre você vai ganhar pontos de maneira fácil. Nem sempre os seus pontos eles vão ser um winner. Você vai fazer aquele pontinho assim chorado e você também vai cometer muitos erros não forçados. O tenista de fundo de quadra defensivo testará a sua paciência todo o tempo. E se você mentalmente não estiver bem, você vai ligar o F, falando no português mais claro, e você vai desistir do jogo antes mesmo do jogo acabar. Você vai sair derrotado antes mesmo do jogo acabar. Então, você tem que manter a sua mentalidade boa para que você consiga sustentar essa troca de bolas e essa paciência por mais tempo. Então, mesmo que você troque bolas com aquele tenista e você fala, cara, aquela bola indefensável ele jogou de volta, não peque pela afobação. Continue atacando com inteligência ou então variando o seu jogo. Não pense você que você vai ganhar só descendo o braço. Troque com aquele tenista. Faça ele cometer erros e se mantenha sempre focado e concentrado. Eu te adianto, se você for jogar com alguém que é defensivamente eficiente, não tem problema, ele vai te devolver tudo. Não fique chateado com isso. Entenda que essa é a característica desse tenista e que o jogo vai ficar assim por bastante tempo. Então, entre focado, entre determinado e entre extremamente paciente para jogar contra um tenista desse. Taticamente, esse tipo de tenista se adapta a vários estilos de jogo. Não só contra um tenista mais agressivo, mas também um tenista saque-voleio, um tenista que tem características mistas. Então, se você conseguir variar melhor o seu jogo, é muito melhor para ganhar desse tipo de tenista. Se você for apenas ofensivo de fundo de quadra, ele só vai ter o trabalho de devolver a bola para você. Agora, se você variar o seu jogo com bolas mais rápidas, bolas mais altas, bolas com top spin, bolas mais curtas, saques mais abertos, saques mais fortes, você vai embaralhar a cabeça desse tenista que não saberá da onde vai vir o tiro na próxima jogada. Você deixa de ser aquele tenista previsível. E quando você fica imprevisível, o tempo de reação daquele tenista é mais lento, fazendo com que ele cometa erros ou ele entregue bolas mais fáceis para que você finalize. Então, é muito importante que, se você variar o seu jogo contra um tenista de fundo de quadra defensivo, você levará mais dificuldade a ele. Quer dizer que ele não vai devolver mais as bolas? Não, ele vai continuar devolvendo. Esse cara é muito chato. Porém, ele terá mais dificuldades. E mais uma vez, taticamente, quando você mantém esse tenista no fundo de quadra, é muito mais confortável para ele, porque ele é bem ágil. Como a gente falou no início do vídeo, a movimentação lateral dele é muito mais fácil do que para frente, ou numa diagonal. Ele percorre menos caminho. A largura da quadra é menor do que o comprimento e do que as linhas diagonais. Se você coloca esse cara numa diagonal e ele te entrega uma bola lá no meio da quadra, se você coloca um drop shot
na posição oposta, esse cara vai ter que correr uma diagonal, vai percorrer muito mais distância. Ele pode chegar, mas ele vai chegar muito mais cansado. Então, variar o seu jogo e tirá-lo somente do fundo da quadra já é uma grande chance de você levar mais dificuldade a esse tipo de tenista. Então, você tem que fazer com que ele corra mais do que o normal. Apenas se deslocar lateralmente é fácil para esse tipo de jogador. Então, traga na rede, varie a bola de um lado para o outro, coloque bolas no meio também para que ele saiba devolver. Como eu falei, esse cara é especialista em devolver bolas em movimento. Às vezes, se ele for bater uma bola parado, é pior. E não sabe. Ele não é tão agressivo, não tem golpes tão fortes como o seu. Ele pode devolver uma bola na sua mão, o que facilita ainda mais a sua vida. Então, varie, coloque bolas com mais spin, mais chapadas, diagonais, enfim. Faça com que, às vezes, ele tome a iniciativa do ponto. Quando você começa a colocar a bola para ele no meio da quadra, ele que vai ter que direcionar. Ou ele vai colocar no meio para você, o que é ótimo, porque é mais fácil que você bater uma bola parado, se você for mais ofensivo. Ou então, quando ele tiver que tomar a iniciativa, ele vai cometer mais erros. E como a gente fala sempre aqui no canal, ganha quem erra menos. Então, o ideal é que você seja um pouco como ele. Se você estiver errando demais, cometendo muitos erros não forçados, calma. Comece a mandar a bola para o outro lado e faça com que aquele tenista defensivo tome a iniciativa. E caso ele não tome a iniciativa, troque bolas com ele. Troque bolas e varie o seu jogo. E você vai perceber que esse tipo de tenista também cometerá bastante erros. Então, é muito importante não só que você fique trocando bolas, mas como você também descubra o ponto fraco desse tenista. Se o ponto fraco dele é o fundo de quadra, um golpe específico, se é a rede, se é o saque, e explore lá as suas jogadas, possibilitando ainda mais erros desse tipo de tenista. Se for o backhand no fundo de quadra, é interessante que você faça com que essa bola chegue mais fácil no backhand dele. Ele é muito rápido, ele pode se inverter e bater de forehand. Beleza, é mais trabalho para ele. Vai direcionando, meio, direita, backhand, meio, backhand. Mas cuidado, coloque a bola lá na boa também. Aproximo da rede se a jogada dele pior for o voleio, se o golpe dele pior for o voleio. Ataque o segundo serviço dele, o primeiro serviço dele, caso ele tenha um saque mais fraco. E dessa maneira, você fará com que ele cometa muito mais erros. Então, mais uma vez, uma excelente estratégia contra tenistas defensivos de fundo de quadra são bolas mais curtas, fazendo com que ele suba a rede. Aproveite dessa maneira para dar passadas, uma vez que ele não tem firmeza e não tem confiança no seu voleio, e lobes, fazendo com que ele corra mais ainda para o fundo da quadra. Então, se aproveite desse tipo de estratégia. Falando no serviço, no saque desse tenista, normalmente o saque desse cara é mais lento do que os tenistas mais agressivos. Então, ataque especialmente o segundo serviço desse cara. Se esse cara cometer uma falta e for sacar o segundo serviço, entre na quadra. Dessa maneira ele vai falar, caraca, ele já está dentro da quadra. E se você bate essa bola mais rápido, mais perto, com menos tempo de reação, ele tem menos tempo para se movimentar. Ele vai perceber mais lentamente para onde essa bola vai. Então, atacar o segundo serviço de um tenista de fundo de quadra defensivo é fundamental. Fique dentro da quadra, coloque pressão psicológica nele. Não tem por que você ficar atrás da linha se o saque dele vai vir fraco. Se ele sacar mais lento ainda, pode ser que a bola nem passe da rede. Bata na fita e volte, fazendo com que ele fique até um pouco mais perdido na continuidade do seu jogo. Então, usando essas características, eu tenho certeza que você vencerá um tenista de fundo de quadra defensivo. E agora é importante, caso você também queira aperfeiçoar o seu jogo de fundo de quadra, veja bem, eu não estou falando para você se tornar um tenista de fundo de quadra defensivo, mas
Em alguns casos você precisa desse tipo de característica. Você tem que agregar essa estratégia ao seu jogo para que você se torne um tenista mais completo. Então, superfícies mais lentas como o saibro proporcionam um tenista de fundo de quadra defensivo, porque a bola é mais lenta, logo é um cara que corre bastante, ele chega mais rápido nas bolas. Talvez numa quadra mais rápida, esse tipo de tenista tenha mais dificuldade. Então, quando você selecionar que vai ser um tenista prioritariamente de fundo de quadra naquele jogo, vai depender contra quem você está jogando e o momento do jogo que você está enfrentando. Eu vou jogar contra um tenista mais agressivo que eu. Eu vou jogar mais na defensiva. Porque assim como eu cometo erros, esse cara também pode cometer. Ou então, no momento do jogo, em que você esteja errando em demasia, troque a sua estratégia. Perder sem mudar nada é burrice. Perca diferente. Tente colocar na bola. Então, caso você queira se tornar um tenista ou ter mais essa carta na manga no seu jogo, fisicamente, você tem que se manter condicionado, você tem que manter o seu condicionamento em dia, especialmente as valências, agilidade e velocidade. Você será muito exigido nessas duas valências, lateral, frente, diagonal, lateral, frente, diagonal. Você tem que pegar a bola, você tem que devolver as bolas. Então, mais uma vez, tenistas mais agressivos que você, seja de fundo de quadra ou saque voleio, é uma excelente estratégia para te manter no fundo de quadra. Pode ser que você suba a rede dando uma passada porque o cara tem um tiro, seja de backhand ou de forehand. Então fique no fundo de quadra, devolva as bolas para aquele cara errar. Ele que vai cometer o erro agora. Caso ele acerte, beleza, faz parte também. A gente não ganha todos os jogos, infelizmente. Ou felizmente para o nosso aprendizado e crescimento e evolução. Então, devolva as bolas para esse tenista, mudando direção, velocidade, efeito, top spin, slice, direita, esquerda, meio, meio, direita, esquerda. Bola mais curta, bola mais longa, bola mais alta. Varie o seu jogo, fazendo com que esse cara erre. Force o erro dele, ou então, com a sua estratégia, receba bolas mais fáceis e mate o ponto. Então, contra jogador de saque e voleio, esse cara vai fechar a quadra muito bem. Se você se mantiver no fundo da quadra, é interessante que você treine muito bem as suas passadas. Que você treine o seu lobby. Essas passadas elas não podem ser com bolas muito altas. Se você tentar passar o cara com uma bola na altura do ombro dele ou do tronco dele, ele vai finalizar mais fácil e com uma bola mais rápida ainda. Treine passadas com bolas mais baixas e mais próximas à rede. É mais arriscado? É mais arriscado. Mas se você colocar uma bola alta, o jogador saque e voleio, ou então o jogador especialista em rede, ele vai matar essa bola muito mais fácil. Os seus lobbies profundos também trarão muita dificuldade para esse tipo de jogador. Então, caso você queira ficar no fundo de quadra contra jogadores de saque e voleio, passadas mais baixas e lobbies farão toda a diferença nas suas vitórias. Você também terá que se acostumar a jogar muitos rallies durante o jogo. Às vezes pontos com mais de 10, 15, trocas de bola 20, você tem que se manter o máximo de tempo possível nesses rallies, sabendo se defender no momento certo e atacando também na hora certa. Então não pense você que esses rallies serão apenas bola no meio, como na sua aula de tênis, no seu treino técnico. Você terá que se acostumar a bater bolas em movimento, você terá que correr e atacar a bola, ou então passar ela muito bem passada. E nesses pontos, quando a bola é muito angulada, o seu slice, que é uma maneira que você tem de pegar uma bola muito longe, é tão eficiente quanto você ter um bom forehand e um bom backhand. Dessa maneira, o seu slice de forehand e de backhand fará com que você defenda essas bolas mais longas e mais anguladas. Isso é muito interessante, caso você esteja jogando contra um tenista que te coloque para correr. Então, é interessante também que você mantenha a eficiência do seu primeiro serviço, que mesmo que ele seja mais fraco, que ele seja eficiente e constante,
mantendo o seu adversário ou na linha de base ou atrás da linha. Se você deixar aquele cara se aproximar da rede, com o segundo serviço mais fácil, infelizmente, você terá grandes chances de perder o seu jogo, especialmente se o seu adversário for agressivo de fundo de quadra. Então, jogar contra esse tipo de tenista defensivo, ou ser um tenista defensivo, ou estar momentaneamente na defensiva pode ser um desafio, especialmente para a sua paciência e para o seu condicionamento físico, porque você terá que repetir aquele estilo de jogo, às vezes por horas. E para você repetir por horas, você tem que ser um cara paciente, para não cometer erros bobos, e altamente condicionado, porque você vai repetir aquilo por bastante tempo. Então, é interessante que contra esse tipo de tenista, você varie o seu estilo de jogo, impondo assim dificuldades a ele. Bola na mão ou bola que ele só devolva, para ele é fácil. Não foque apenas em golpes fortes, porque a bola que vem rápido volta rápido também. Ele vai usar ação e reação. A bola que bate rápido na sua raquete, ele coloca a raquete dele. Ela volta tão rápido quanto. E se você também defensivamente não for bom, você vai cometer um erro. Essa bola mais rápida, quando atacada, ela volta mais rápido também, tenista. E mais uma vez, também não deixe de usar essa estratégia defensiva quando necessário, complementando assim o seu jogo, fazendo com que você seja um tenista muito mais completo, ganhando mais jogos com mais facilidade. Sem aquela responsa de sempre querer matar o ponto, se não der certo, tudo bem. Tenha esse tipo de estratégia bem desenvolvida também e use-a quando necessário. Então, eu fico por aqui, tenista. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que você aplique o que nós falamos aqui hoje. E se você gostou e se esse conteúdo realmente fará a diferença no seu estilo de jogo ou para as suas vitórias mais à frente, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, salve e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo tenista que também precise saber desse conteúdo. Então, eu fico por aqui. Até a próxima. Um grande abraço e vamos!